A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo, aqueles que não me conhecem, eu sou a pastora Silvia Ledward. Estou falando aqui direto da Alemanha, mais um dia trazendo para vocês do trono do Pai uma gota profética. Amém? E hoje, a gota profética que o Senhor tem para nós, dia 16 de dezembro de 2021, se encontra em 2 Reis, no capítulo 11, no versículo 4. E eu já peço a você desde já que quando terminar você releia o capítulo para entender, com mais profundidade. Onde nos diz assim, 2 Reis 11, versículo 4. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e juramentou-os na casa do Senhor. Fez eles fazer ali um juramento. E lhes mostrou o filho do rei. Meus amados, o que aconteceu aqui nesse capítulo, no início desse capítulo, é o seguinte: o reino aqui estava nas mãos, neste momento aqui, da rainha Atalia, ou Atália. Esta rainha, ela era nada mais, nada menos que a filha de Acabe com Jezabel. Então já dá para imaginar o que é que sai. Pois é, ela era filha de Acabe com a rainha Jezabel, neta de Onri. E ela nasceu, já no ambiente onde se negava completamente reverência ao Deus de Israel, não é? Porque Acabe ele saiu completamente dos caminhos do Senhor e Jezabel era quem dominava e trouxe total paganismo e idolatria a Baal, e seus falsos profetas. E ali, meus amados, o que aconteceu? A Atalia, ela se casou com Jeorão. Jeorão era o filho, o primogênito do rei Josafá. Veja que é uma coisa, não é, que o povo de Deus se misturando com um povo que já era contaminado, mas isso estava acontecendo muito por uma questão política, do reino do sul, do reino do norte, eles queriam unir os reinos, então estava havendo esse tipo de alianças. E a gente já deve perceber o quanto é importante uma aliança, com quem se faz uma aliança, para ver a consequência dessa aliança, porque tudo que nós fizermos para a aliança com quem fizermos, para um benefício próprio para nós, que toque na nossa aliança com Deus, meus amados, não vale a pena. Não vale a pena. Vai custar muito caro. Isso é a primeira lição que nós tiramos. Bem, a rainha Atalia, ela teve o rei, ela foi casada com Jeroão. Ele não andou nos caminhos do Senhor, também foi muito mal. O Senhor foi e o tocou com a enfermidade e ele morreu precocemente, com 40 anos, 41, jovem. E ali, o filho deles, Acasias, tornou-se o rei. E era normal naquele tempo que o rei, um rei jovem, ele tivesse como conselheira a rainha mãe. Então, o que acontecia? Os reis, quando eles eram jovens, eles acabavam praticamente aquele reinado sendo ditado pela mãe, porque era a mãe aquela conselheira forte, não é? E ali, naquele momento, ela ficou completamente ali sob o poder, porque ela era a boca do filho, como na Bíblia mesmo diz. Só que Acasias, ele chegou a falecer, não é? Houve ali um golpe onde Jeú matou o rei do sul, Acasias. Na hora que a rainha Atalia soube disso, isso é exatamente no início do capítulo,
Olha só o que diz. Vendo Atalia, mãe de Ezaquias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Sabe o que isso significa, meus amados? Ela destruiu os próprios, ela mandou matar toda e qualquer pessoa que tivesse na linhagem que pudesse ser o próximo rei. Porque assim que fosse levantado o próximo rei, ela não poderia ficar no poder. Ela ficaria só enquanto levantasse o próximo rei. E ela não queria abrir mão daquele poder por nada, ao ponto de, para isso, mandar matar todos os netos, toda a descendência do filho Acasias. E ali, ela, com aquela certeza que estava com um plano totalmente validado, com vitória, certeza que tinha acabado com a dinastia, não é, davídica, porque era promessa de Deus que nunca faltaria no trono de Israel um rei da linhagem de Davi. Como o filho dela, que ainda era da linhagem, ele era filho de Jeroão, que era filho de Josafá. Ele estava falecido e ela tomou o trono. Então, quando ela mandou matar todos aqueles netos dela, ela estava, na realidade, sendo uma tipografia de um anticristo. Porque ela ali, com aquilo, ela estava interrompendo a linhagem de Davi. E nós sabemos que Deus não só disse que nunca faltaria no trono de Israel era a promessa de Deus, não é? Um rei da linhagem de Davi, como também Israel já se sabia que era da linhagem de Davi que viria o Messias. Olha que coisa mais macabra, não é? A atitude daquela mulher. E naquele momento ela tomou a frente, ela não pensou duas vezes em mandar matar toda a sua família ali, todos os descendentes ali, contanto que ficassem no poder, e foi adiante e continuou reinando. E ela continuou reinando, meus amados, por 6 anos. Agora eu digo para você, imagina como é que ficou a cabeça do povo de Judá. Reinado completamente sobre o reinado de uma mulher que não era da tribo de Israel, né, que não era descendente do Senhor, que trouxe completamente a adoração de outros deuses, matou a própria família ali e eles pensando, e a promessa? Deus prometeu que nunca acabaria na linhagem um descendente de Davi. Deus disse que o Messias viria dessa descendência, mas ela matou todos. E não é assim que acontece. Tantas vezes, a situação aos olhos nus para nós, diante de uma situação que você põe toda a esperança para o futuro, de uma promessa que você tem de Deus para a sua vida ser cumprida. Mas humanamente você olha e tudo parece que saiu do controle e que não tem realmente como aquela promessa agora se cumprir, só mesmo o impossível do impossível. Às vezes nos sentimos assim. Eu creio que o povo de Deus se sentiu assim. E o que o Senhor me pediu para te dizer agora é: abre bem os ouvidos. Porque quando aquele povo pensava que era o fim, que nem o seu Messias mais ia vir através por aquela dinastia davídica ter sido exterminada, Deus estava trabalhando no silêncio. E o Senhor me pede para vir aqui te dizer hoje à noite: filha, filho, meu amado, minha amada, ainda que os seus olhos está parecendo que realmente não tem como essa promessa se cumprir, Deus está trabalhando no silêncio. E ali, aquela rainha continuou reinando forte, reinando com poder, com autoridade, com toda a maldade, mandando matar muita gente para que fosse exterminada muita gente, e Israel e ali eles ficassem em Judá, praticamente levantou um altar para Baal, e cada vez mais parecia que, onde está Deus? Eu imagino que eles pensavam, onde está Deus?
Mas Deus estava ali todo o tempo. A palavra nos diz aqui no versículo 3 que ela mandou matar toda aqueles descendentes, os seus netos da dinastia ali davídica. Mas olha só como Deus não perde o controle da situação. Diz aqui a palavra que Deus levantou uma princesa, Jeoseba. Esta princesa, ela era irmã de Acasias, do filho de Atalia, com uma outra mãe. Mas ela não era só uma princesa. Ela não era só, fazia parte da família. A palavra nos diz aqui algo muito, muito lindo do cuidado de Deus. Diz que poderia ter sido qualquer uma outra, mas exatamente esta irmã de Acasias, ela era casada com Jorão, que era, glórias a Deus, ele era o Joiada, que ele era o sumo sacerdote. Olha o controle de Deus. Sabe o que aconteceu, meus amados, no meio daquele tumulto, daquela matança que ela decretou a rainha Atalia para os próprios herdeiros, para a própria família, os próprios netos? Deus fez com que esta princesa, que era na realidade a tia, né? Ela salvasse o último descendente dos netos de Atalia. O último descendente da linhagem, o remanescente de Davi. Deus não perde batalha, meus amados, e Deus não é homem para que minta. Deus disse que nunca faltaria um descendente de Davi ali naquela linhagem, que daquela linhagem havia o Messias, e ainda que Israel estivesse desesperado, achando que tudo tinha acabado, que não tinha mais como, que ela realmente já estava no trono e já tinha morto a descendência de Davi, e não era 1 ano, nem 2, nem 3, nem 4, era 5, eram 6 anos. Mas Deus não tinha perdido o controle em nenhum só momento. E é isso que Deus quer que eu te diga hoje. Eu estou no controle ainda que você não veja. Não tenho que mostrar que estou presente porque eu sou um Deus da surpresa, eu sou um Deus do de repente, eu sou um Deus que surpreende, eu sou um Deus que eu não dependo da lógica humana. Ali os israelitas pensavam que não tinha mais jeito, mas Deus, no seu cuidado, na sua peculiaridade, ele escolheu até que exatamente a tia, que era casada com o sumo sacerdote, fosse a que salvasse aquela criança, o último da família, que era um bebezinho, era uma criança, um menino de 1 ano de idade. E eles levaram esta criança e ela foi escondida. A criança, o menino Joás, ele foi escondido, morando numa câmara, né, no quarto, dentro do templo, porque ele era um sumo sacerdote. E para mostrar que Deus é um Deus que não perde o controle da situação, ele não só teve uma tia que o salvou, ele teve uma tia que o salvou, que era casada com o sumo sacerdote. Era mulher de Deus, era homem de Deus. Ele teve uma tia que o salvou e um tio, um sumo sacerdote que o criou, que estava no oculto, no escondido, no silêncio, quando ninguém nem sabia que aquela criança existia, preparando aquela criança, colocando as leis mosaicas, as leis do Senhor, o amor, o temor, o tremor ao Senhor no coração daquela criança. Porque Deus queria levantar não só um próximo rei que fosse da linhagem de Davi, para mostrar que ele é rei de promessa, ele cumpre o que ele diz, mas um rei que se levantasse com amor a ele, para desfazer todos aqueles altares de idolatria que estava Judá, né, idolatrando a Baal. Olha como nada foge do controle de Deus. Eu quero dizer que mesmo da mesma forma que Deus estava trabalhando ali no silêncio, mesmo que o povo de Israel estivesse todo descabelado, desesperado, angustiado, porque não via esperança, na cabeça deles o mal tinha reinado completamente em Judá. Estava tudo nas mãos do inimigo, não tinha mais esperança. Deus tinha resolvido já
tudo dentro do seu propósito, e no silêncio, Deus vai trabalhando na minha vida e na sua vida. Ele me pediu hoje para dizer isso, lembra? Eu realmente não só não perco o controle, mas eu cuido daquilo que é propósito meu nos detalhes. A Thalia pensou que iria frustrar os planos de Deus e que estava muito segura, completamente no controle do poder daquela nação. Mas o tempo passou. Israel também pensava que não tinha mais esperança. Mas o Senhor estava no controle. E a criança foi só crescendo, crescendo. Deus preparando, Deus preparando, Deus preparando. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de fidelidade. E Ele não quer nos deixar alcançar uma promessa sem estarmos preparados, sem termos estrutura. Alguns tentam fazer do seu jeito, alguns tentam dar um jeito. A Thalia tentou dar o seu jeito. Mas não dura por muito tempo, meu amado. Não existe liderança, não existe reinado, não existe promessa que possa ser cumprida com a perfeição, com a plenitude, se não tem a bênção de Deus, se não foi a hora de Deus, se não foi o tempo de Deus. Ela pensou que estava no controle. E quando ela pensou que ela estava em total domínio, o nosso Deus, que é o Deus do de repente, é um Deus que surpreende, é um Deus do sobrenatural, fez com que Joiada, o sumo sacerdote, ele entendeu de Deus que a criança já estava com 6 anos e que já estava pronta. Já tinha ali, né? A psicologia diz até que esse período, até 7 anos, é quando forma todos os conceitos, né? de nossas crenças, de tudo, né? O caráter. E Deus é tão peculiar que até nisso preparou a criança em tudo. E ali Joiada se reuniu com alguns dos centuriões, né? Alguns dos capitães dali, que ele já conhecia, que ele já tinha formado uma convivência e uma aliança e sabia que estava do lado dele, que não estavam sofrendo com o governo daquela mulher cruel, e eles convidou a eles que fossem no templo. Chegando no templo, como eu li no capítulo 4, ele fez com que eles fizessem um juramento e concordassem com aquele juramento, não é, que não ia se levantar contra eles, e ele apresentou o herdeiro, o futuro rei. E ele disse: aqui está Joás. Nós temos um remanescente. Nós temos um rei. Glórias a Deus. É assim que Deus vai fazer comigo e com você. Às vezes Deus faz assim. Às vezes Deus parece que não está nos vendo. Nós não estamos entendendo diante da situação como é que ele está trabalhando, porque ele não expõe como ele está trabalhando. E de repente ele vem e tudo se encaixa e a promessa é cumprida e a bênção é liberada. Creia em nome do Senhor Jesus. E ali naquele momento, eles entraram num acordo e eles fizeram aquele golpe como tomar o reinado da Atalia. Então, o que foi que eles fizeram? Eles entraram em acordo com as autoridades ali, as autoridades concordaram e dentro do templo já coroaram o rei Joás, uma criança de 6 anos na época. E ali, meus amados, 7 anos, né? Quando foi coroado, porque com 1 ano foi quando guardou por 6 anos, então 7 anos. E ali, meus amados, a alegria foi total para o povo de Israel. É muita alegria. O Deus de repente, ele faz assim. Ele nos surpreende. E eu quero que você tenha essa certeza no seu coração. Eu sei que você pode estar como o povo de Israel, achando que humanamente não tem nem condições dessa promessa ser cumprida. Mas Deus está dizendo: eu estou preparando. Eu estou ali amadurecendo. Eu estou moldando. E no meu de repente eu venho e cumpro sim, mas confie em mim, confie em mim. A palavra nos diz bem assim, e guarda essa palavra no seu coração. Filipenses 1,16, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Nada pode impedir a boa
obra que começou na minha vida e na sua vida no dia que nós nos rendemos completamente a nossa vida ao reinado de Jesus Cristo de Nazaré. Nada, ele começou a boa obra em nós. Hoje Jesus vive em nós. Antes nós éramos mortos. Hoje nós nascemos de novo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos Jesus vivendo, ressuscitado em nós. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel até o fim. Vai se cumprir? Sim. Eu estou aqui para dizer que você creia em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus de surpresa. Às vezes as pessoas acham que estão esquecidas por Deus. Foram 6 anos Deus no silêncio e aquele povo no desespero de um governo opressor. Talvez você esteja neste período que já tem passado ciclos e ciclos de perseguição, de opressão do inimigo, de tristezas, de frustrações, de espera. Sem saber dizer, meu Deus, até quando? Eu não aguento, humanamente eu não tenho nem forças para lutar mais para essa guerra. Mas não desiste não, porque o nosso Deus, ele é um Deus de repente. E Joás foi apresentado ali no de repente. Parecia um dia qualquer, meu amado. Parecia apenas mais um dia, mas não era. Era um dia que mudou completamente a história de dor e aflição para alegria, riso e esperança para o povo de Israel. E é isso que eu tenho que dizer aqui para você. Não subestime o poder do nosso Deus, porque Ele está operando sim no silêncio. Ele está recebendo cada oração nossa em prol dos nossos, das nossas causas, das nossas lutas e da nossa fé na promessa cumprida. E no de repente dele ele vem e não há nada que possa frustrar os planos de Deus. Aquela mulher chegou, escutou que houve um barulho muito grande no templo, que estava havendo alguma rebelião, e ela foi lá depressa saber o que era para parar a rebelião, porque ela sabia que ela era autoridade no país. E quando ela chegou lá que percebeu, ela viu que o rei estava ali e que tinham coroado. E ela disse, traição, traição, porque é assim, não é? O inimigo, ele muitas vezes ele persegue, ele corrompe, ele usa os seus argumentos sujos de tudo para conseguir as coisas do jeito dele. Como ela, que traição maior é essa de uma avó mandar matar os próprios netos? Mas aí, quando ela viu o diferente do que ela esperava acontecendo, ela se achou que ela estava sendo injustiçada. Mas Deus é justo e ele sabe a quem ele recompensar. O povo de Israel teve aquela alegria no coração. O sacerdote Joiada disse, não deixe ela chegar nem aqui. E aquele que tentar matá-la, a espada vai sobre ele também, porque eu não quero sangue aqui no templo do Senhor. Mas vão atrás dela e não deixe ela com vida. E ali, quando ela ainda estava indo e seguindo para o palácio, eles acabaram, né, com a vida dela, como foi profetizado por Elias, que não ficaria ninguém da descendência de Acabe e Jezabel. E ela era a última, exatamente a última, após ter morto todos os seus netos. E assim foi cumprida a promessa. Assim a profecia também foi cumprida neste sentido. Meu amado, a profecia foi cumprida. O inimigo foi exterminado. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor coloca limite no teu inimigo, em nome de Jesus. Ainda que ele possa ter agido com poder, com arrogância, com opressão, trazendo angústia, tristeza, trazendo desânimo. Há um período e um tempo para tudo. O território dele, o território de possessão e poder dela acabou. Porque havia uma profecia de Deus exterminando a descendência do inimigo e não era de Davi. Ela pensou que tinha acabado com a descendência de Davi. Ela esqueceu da profecia que tinha, que era a descendência dela que seria acabada. E assim se cumpriu, porque fiel é o que fez a promessa. Fiel é o Deus de Israel, o meu Deus
e o seu Deus. Então eu estou aqui para dizer com todo o coração, com toda a fé, com todo o entusiasmo, porque quando eu meditei nessa palavra me deu muita alegria, porque imagina, tem horas que Deus permite o sofrimento. Deus permitiu aqueles 6 anos de sofrimento daquele povo, pensando que a promessa não tinha mais jeito, e Deus estava trabalhando nos detalhes, preparando aquela criança. Quando ele se levantou, não é só um rei que era descendente de Davi, não é? Porque Acabe também era e acabou saindo dos caminhos do Senhor. O filho de Josafá, Jeroão, também. Não, ele estava completamente moldado, criado por aquele sacerdote, temente a Deus. Ele reinou 40 anos, ele consertou os altares, ele trouxe o povo ali para a presença de Deus. Deus, quando faz, meu amado, é como dizem Filipenses, aquele que começa a boa obra, ele é fiel até o fim. Então não fica angustiada, olhando agora para a situação que está o seu esposo, porque ainda não foi convertido, com tanto tempo você jejuando, orando, clamando, ou talvez a situação de uma filha sua em rebelião, de um filho seu nas drogas, a angústia, a situação financeira, porque quando o inimigo toca, ele toca em várias áreas, mas você está com a fé firme em Deus, não tá? Você tem clamado ao Deus de Israel, não tem? Você tem depositado a sua confiança nele, não tem? Eu sei que não é fácil esperar, mas Deus não perdeu o controle dessa situação. E eu vim aqui hoje para dizer que é no de repente dele, que começa, no nome de Jesus, o teu inimigo sendo exterminado, Deus quebrando todas as forças dele, ele perdendo o território. Foi a palavra que eu vi muito clara, Deus dizendo para mim, diga que o inimigo eu vou fazê-lo perder o território, perder o poderio. E no de repente, a promessa pode ser cumprida na minha vida e na sua vida, porque aquele dia parecia um dia qualquer, mas foi o dia que Deus tinha determinado no calendário dele, nos céus, no tempo dele, que havia uma alegria no coração do povo de Israel. Segura essa promessa. Se alinha com Deus. Faz tudo que é preciso fazer. Foi necessário aquela criança ser preparada a fazer tudo o que precisava para ela estar pronta para receber a promessa e o povo ser abençoado. Então, enquanto a promessa não vem, é a minha parte, é a sua parte, fazermos tudo para nos alinhar naquilo que Deus está dirigindo. O sacerdote foi dirigindo aquela criança em tudo que ele precisava para ser um rei digno de tomar posse da promessa. Deus tem usado seus sacerdotes, seus profetas, falando, nos dirigindo para sabermos no que é que precisamos melhorar e fazer para andar no caminho da retidão que Deus quer para liberar a promessa. Mas vai se cumprir na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Assina de repente de Deus. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória. Eu te louvo por essa palavra, Senhor, tremenda, de ânimo, mas também de esperança, de discernimento, que nos faz entender mais uma vez que Tu és um Deus que trabalha assim no silêncio e que Tu não paras, como a Tua palavra diz, o guarda de Israel não dorme. Senhor, ainda que alguns estavam aqui aflitos, tanto tempo na prova, na luta, achando impossível até essa promessa ser cumprida, o guarda de Israel não dorme, e ele provou mais uma vez aqui nessa passagem bíblica. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez, aviva os corações dos teus filhos para continuarem confiando, crendo na certeza que Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de sobrenatural, Tu és um Deus do de repente. E no nome do Senhor Jesus, vai quebrando desde agora as forças do inimigo, em tudo aquilo que tem ele atormentado, perturbado a vida dos teus servos. Tira esse fardo, Senhor, desde já. Vai quebrando as cadeias, quebrando completamente as forças do inimigo, abrindo os caminhos e nos preparando naquilo que precisamos para receber essa promessa sem mais nenhuma demora. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos o teu povo que te chama pelo nome. Abençoa-os, fortalece-os, reaviva a fé no coração de cada um, na certeza que é no de repente que o Senhor ainda faz acontecer e vai fazer, porque fiel é o que fez a promessa
Em nome de Jesus, nós escolhemos crer, Senhor. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. A paz, meus amados. E provavelmente eu não sei se eu vou ter tempo de ir amanhã deixar uma palavra, tá? Porque é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo e tive problemas e cada vez passava quase 3 horas para gravar, para carregar e não deu certo. E amanhã vai ser um dia muito corrido, mas eu farei o possível, pelo menos para chegar e orar por você. Amém, meus amados? Se não der, Deus sabe todas as coisas, Ele está cuidando de nós, tá? E Ele é fiel. Beijo no coração e até amanhã, se Deus permitir.